No dia 8 de abril próximo, vai acontecer uma grande eclipse que será vista nos Estados Unidos. Ela sozinha não diria muita coisa, mas junto com ela, outros acontecimentos mundiais estão trazendo grandes preocupações para as pessoas, em especial aquelas que estão em regiões de riscos. Por exemplo, está acontecendo terremotos em muitos lugares, e como Taiwan, que recebeu passou por vários terremotos na escala de 6, de 5, de 4, na escala Richter, prédios desabaram, tsunami está vindo, ou se já não veio. Então, tudo isso coloca situação de grande medo sobre as pessoas. Nós também estamos vendo o agravamento das guerras, tanto aquela acontecendo junto à Rússia e à Ucrânia, como também agora em Israel com o Hamas, e também pode vir a acontecer com o Irã. Então tudo isso está causando um grande alvoroço, um grande reboliço no mundo. A Bíblia diz que as pessoas ficarão com medo por causa da expectativa das coisas que estão por vir. E aqui está a palavra-chave: ficar com medo. O Apocalipse, no final, no capítulo 22, ele diz o seguinte, o verso 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ele está dizendo que aqueles que estão nas trevas vão se aprofundar nas trevas, e aqueles que estão na luz vão se aproximar da luz. Haverá uma grande distinção no comportamento das pessoas. Haverá aqueles que estarão buscando o reino de Deus nas coisas exteriores, e haverá aqueles que sabem que o reino de Deus está dentro dele. Quando nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós usufruímos de uma paz que excede todo entendimento. Mas quem não tem esta paz, o medo dita o seu comportamento. Nós vemos que quando Satanás se colocou contra Jó, primeiro ele levou Jó a ter medo pela perda de todo o seu patrimônio e de seus filhos. Jó permaneceu firme, continuou louvando e adorando a Deus. Depois ele veio para lhe tirar a saúde. Jó de novo permaneceu firme e não deixou o medo ditar o seu comportamento, a sua maneira de enxergar o seu relacionamento com Deus. Ele se manteve firme. A Bíblia diz que ele perseverou, ele foi paciente, passando por toda aquela provação. Então, como nós devemos nos comportar quando estas coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo? A Bíblia diz, devemos levantar a nossa cabeça, porque sabemos que a nossa redenção está perto. Isso significa que devemos buscar e pensar nas coisas que são de cima, devemos meditar na palavra de Deus, devemos voltar para as Escrituras e a partir dela fazermos a leitura da realidade, e não ler a realidade para encontrar algo nas Escrituras. Devemos também nos colocar em jejum. Nesses dias, no dia 8 principalmente, devemos jejuar nesse dia, para que nós possamos humilhar a nossa alma, porque esse é o significado do jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos declarando a nossa alma, dizendo o seguinte: se estivéssemos no jardim do Éden, não haveríamos de comer do fruto proibido, antes faríamos a vontade de Deus. Então, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo que é mais importante nos alimentarmos da palavra de Deus do que do pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando passamos por uma grande crise, nós dizemos: não vamos nos alimentar desse pão, do pão material, do pão físico, mas vamos nos alimentar do pão espiritual, porque é isto que vai guiar, vai nortear o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós estamos lendo, meditando a palavra de Deus, nos colocando em jejum,
jejum, humilhando a nossa alma, nós estamos declarando que o medo não vai nos aconselhar, que nós vamos permanecer firme, que nós vamos olhar para cima, que nós vamos aguardar o toque da trombeta e o Senhor chamar a sua igreja. Por isto, não deixe o medo ser o seu conselheiro. O medo sempre é um péssimo conselheiro. Volte-se para o Senhor, se coloque na presença dele, tranquilize o seu coração, tenha calma nessa hora. Saiba que Deus está no controle da história e tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Que o Senhor seja louvado.